Bem, hoje vamos conhecer um pouco do iPhone 12 mini, o mais poderoso e mais pequeno da Apple. E, bom, eu sei o que é que vocês estão a dizer. Já estão prestes a sair os próximos modelos da Apple, os que provavelmente serão chamados de iPhones 12S ou de iPhones 13. E para muita gente que estava à procura agora de comprar um novo telemóvel, isso poderá ser uma coisa má, mas também poderá ser uma coisa muito boa, porque, por exemplo, para mim, foi uma coisa muito boa e eu vou já explicar porquê. Este telemóvel, o 12 mini, foi lançado inicialmente na Apple a 630€ e ao longo do ano o preço vai diminuindo com descontos que vão aparecendo. Eu consegui comprá-lo por menos 200€, ou seja, 630€, o que para mim foi um bom achado. E isto foi com 128GB, nem sequer foi a versão de 64. Bem, e portanto é exatamente isto que eu vou fazer hoje. Fazer um unboxing e uma reviewzinha do que eu acho do iPhone e tentar-vos ajudar o melhor possível a ver se esperamos para comprar os próximos modelos dos iPhones ou se compramos este, já que está com um desconto agora mais interessante, ou até se esperamos e depois compramos este modelo mais antigo, que em princípio ainda haverá de ficar mais barato. Então, bora ao vídeo depois da vinheta. Bom, este ano o unboxing está um bocadinho mais chato. E é logo pelo facto de a Apple nem sequer, ser tão forreta que já nem sequer o segundo sticker nos dá. É verdade, já só temos um sticker dentro da caixa. E como o unboxing já está tão chato, eu vou aproveitar para fazer, enquanto vos mostro o unboxing, tentar-vos dizer o melhor possível porque é que eu recomendo mais comprarem um 12 ou um 12 mini do que um 12 Pro ou um 12 Pro Max. E quais é que são as verdadeiras diferenças? Já que não há muitas. Bem, eu diria que para basicamente quase toda a gente, o iPhone 12 é um not to go. Sim, claro que pelo nome é muito engraçado. Mas vamos ser realistas. Para a maior parte das pessoas, incluindo eu mesmo, a linha 12 e 12 mini são os topos de gama a focar. De extra, para a linha Pro, temos uma câmara telefoto que apenas nos adiciona um zoom óptico de 2.5 vezes, visto que as duas câmaras já existentes na linha 12 e 12 mini já suportam Portrait Mode, ou seja, as fotos de retrato. E eu sei que o sensor LiDAR é muito engraçado, mas só é útil para trabalhos de scan ou para fotografias na quase obscuridade, e duvido que muitos de vocês queiram fazer exatamente isso. Mas para além disso, talvez tenhamos a gravação em Dolby HDR 4K 60 fps, mas o 12 mini já faz Dolby HDR 4K em 30 fps. Também grava 4K sem HDR a 60 fps. Ou também poderão estar um bocadinho interessados pela bateria extra, mas pela diferença de preços, eu diria que vale mais a pena comprar uma bateria wireless, que apenas adiciona um bocadinho mais de grossura ao telemóvel, e que existem baterias tanto da marca como fora da marca sendo muito mais baratas e facilmente conseguem resolver essa diferença de bateria. Aliás, conseguem resolver e conseguem ter uma bateria muito maior. Bom, agora sim, unboxing feito, telemóvel aí-me caindo, é muito mais fácil a partir de agora fazer o resto do vídeo. Começando aqui pelo design e a parte do áudio, tenho aqui uma ajuda de um pequeno telemóvel que me vai ajudar a gravar. Em si é um telemóvel, já lá está, de reduzidas dimensões, com acabamento em vidro e em alumínio, em toda a sua volta. Tem as várias entradas das antenas entre 5G, Wi-Fi e Bluetooth, que estão aqui todas de cantos, e aqui as duas câmaras que são um bocadinho mais saídas de entre os sensores e a estabilização. Deste lado nós temos os botões de volume, assim como o botão de silêncio da Apple, e do outro apenas temos o botão de ligar ou desligar, ou que pode ser configurado apenas como o botão da Siri. Na parte de baixo ainda temos o conector Lightning, que há muita gente que diz que é capaz de sair este ano, e o microfone e um speaker. Aqui da parte da frente nós temos a câmera e os sensores do Face ID, assim como um segundo speaker, que eu não sabia exatamente, vocês têm que me dar um desconto, eu vinha do iPhone SE, mas parece que agora é normal. É um padrão os speakers dos telemóveis já serem estéreo e quando, por exemplo, estou a ver um vídeo no YouTube, estes dois speakers já têm mais ou menos o mesmo volume e mais ou menos a mesma qualidade. O que é interessante de se ver porque temos som estéreo. Outra coisa que é onde reparar caso peguem neste iPhone é que ele é extremamente leve. Não é tão leve quanto o meu iPhone SE, que tem apenas 113 gramas, sendo praticamente o telemóvel mais leve da Apple, mas tem 135 gramas, sendo mais leve do que um iPhone 6S, por exemplo. O iPhone SE da segunda geração
é maior do que o iPhone 12 mini, mas tem uma tela mais pequenina. O iPhone SE da segunda geração tem uma tela de 4.7 polegadas, enquanto que o 12 mini tem uma tela de 5.4 polegadas. Esta é uma tela OLED, sendo uma inovação das telas do iPhone 11 do ano passado, e é uma tela XDR, que é basicamente a nova norma da Apple. Tem uma alta densidade de pixels e não só com a densidade de pixels, também tem uma alta resolução. Já agora, a densidade de pixels tem 470 dpi. É um bocadinho mais alto que isso, mas eu não me lembro exatamente do valor. Em termos de câmera também temos muitos upgrades comparativamente com os modelos do ano passado. Estas são as duas câmaras do iPhone 12 mini, uma câmera wide e uma câmera ultra-wide. Ambas são de 12 megapixels e podem gravar 4K a 60 fps, ou então 4K a 30 fps com HDR da Dolby Vision. Qual é que é a diferença do ano passado? É a abertura, que faz com que as fotos noturnas sejam muito melhores. A câmera principal, 12 megapixels wide, tem uma abertura de 1.6, sendo melhor e sendo um upgrade à abertura de 1.8 ano passado. A câmera ultra-wide tem uma abertura de 2.4 e um alcance de 120 graus. Para além disso, tem funções como o Deep Fusion e o Smart HDR que fazem com que o nível de ruído de cada foto seja praticamente nulo, mesmo em ambientes noturnos e mesmo com o modo noturno ativo. O modo noturno tem um grande upgrade comparativamente com o ano passado. Ele pode abrir o sensor até 10 segundos. O nível de ruído é praticamente zero e, tanto em modo noturno como em modo diurno, as fotografias têm uma vivacidade de cores e uma nitidez muito incrível. Além disso, tem uma lente que, se não é macro, tem uma distância focal que é tão perto que, para mim, é praticamente macro. A única diferença entre estas duas câmaras, para além de uma ser ultra-wide, que pode ser notada, por exemplo, quando estão a gravar um vídeo sem ser HDR, é que a câmera ultra-wide é ligeiramente mais fria do que a câmera wide. A câmera frontal também tem muitos upgrades e muito bons upgrades, e é principalmente devido à quantidade de sensores do Face ID que tem aqui. É uma câmera também 12 megapixels e que também grava a 4K a 60 fps. Não é wide, mas tem um pequeno botão que, quando é ativo, fica com um ângulo ligeiramente maior. A estabilização da câmera é muito boa e tem foco automático. A abertura da lente é de apenas 2.2, mas isso não há muito problema porque, com tantos sensores do Face ID, mesmo em modo noturno, e eu já estive a testar bastante isso, a diferença que faz é muito pequenina e consegue tirar um grande aproveitamento mesmo em ambientes mais noturnos. O Portrait Mode, ou o modo retrato, ou modo de desfoque do fundo, é muito bom tanto nas câmaras principais como na frontal, sendo que na frontal é ligeiramente melhor por causa também dos sensores do Face ID. Não é perfeito, existem alguns pontos em que o desfoque não é exatamente como o que deveria ser, como uma lente de uma DSLR, mas é muito, muito boa, e comparativamente com telemóveis que introduziram esta feature, basicamente, como o Huawei P20 Pro, que foi um telemóvel que eu peguei muitas vezes e que praticamente introduziu esta feature, o que posso dizer é que este telemóvel evoluiu muito das câmaras dessa época. Em termos de hardware e bateria também temos muitas coisas a dizer. Este telemóvel tem o processador mais recente até agora, que é o A14, que apenas tem 6 núcleos, mas não se deixe enganar pelos 6 núcleos, porque este processador é praticamente equivalente a um Snapdragon 888. Aliás, é ligeiramente mais potente do que o Snapdragon 888 ou 888. É um processador topo de gama e não vos deixa praticamente qualquer gargalo a fazer qualquer atividade. Aliás, ao processador estão 4 GB de RAM, que parecem ser poucos para alguém que não esteja habituado a iOS, mas não se esqueçam que este software tem muito mais otimização. E não esquecendo que os iPhones 11 Pro Max e 11 Pro eram os únicos que o ano passado tinham 4 GB de RAM. E, portanto, este ano, estes iPhones, a linha abaixo do Pro, ou seja, o 12 e o 12 mini, já têm 4 GB de RAM, o que é muito bom. Mas como nem tudo é um mar de rosas, para fazer um telemóvel tão pequeno, tiveram que ser feitos alguns compromissos, em comparação com o 12. Bom, uma delas é a mais óbvia, mas também é o próprio propósito do telemóvel, que é a tela ser mais pequenina, a tela ser mini. Bom, outro é a bateria ser mais pequena, é uma bateria de apenas 2200 mAh, sendo sim realmente mais pequena do que o 12. Para mim não faz muita diferença, porque eu vim de um iPhone SE que apenas já me dava em torno de 2 horas e meia, 3 horas de bateria, e, para ser franco, o uso real desta bateria dá em torno das 6 horas, 6 horas e meia, às vezes 7 horas por dia. Não é propriamente mau, não me tem deixado pendurado em nenhuma situação e consigo confortavelmente sair cedo de casa e chegar por volta das 8 e logo a seguir tenho que pôr a carregar, mas ainda chego com alguma bateria considerável. O modo poupança de bateria é sempre uma coisa importante e, por ter uma tela OLED,
pôr em modo noturno quando se quer poupar bateria é uma coisa esperta a se fazer, porque lá está, a tela é OLED e portanto ele desliga completamente todos os pixels escuros. Por último, o último compromisso está na parte de carga. Este telemóvel, comparativamente com o 12 normal, tem um problema com o wireless charging. Ele é ligeiramente mais lento. O 12 consegue carregar a 15 watts, enquanto que este apenas consegue carregar a 12 watts de fast charging por wireless. Em Lightning consegue carregar na mesma os 20 watts que são prometidos e que o carregador é vendido separadamente. Eu não consegui testar isso até agora porque eu carrego por wireless apenas com um adaptador de 5 watts, portanto não tenho aqui nada a dizer. Agora chegamos àquela parte em que eu tento fazer uma pequena conclusão. Eu vou dizer isto numa perspectiva de um utilizador de iPhone que ficou com o mesmo iPhone por 5 anos e que procura um iPhone que possa durar esses mesmos 5 anos. Este 12 mini está disponível em 3 versões, 64, 128 e 256 GB, sendo que aconselho vivamente a comprarem a versão de 128 GB. 64 GB hoje em dia ainda são o suficiente para a maior parte das pessoas e chega bem para instalar uma grande parte das aplicações. Mas, ponto número 1, caso o utilizador, tal como eu, queira gravar vídeos aproveitando todas as funções, por exemplo o Dolby Vision HDR em 10 bits de decoding, que ocupa mesmo muito espaço, e 2, em termos de durabilidade e long time view, as aplicações do próprio iOS vão ficando cada vez mais pesadas, sendo cada vez mais difícil de utilizar em aparelhos de 16 GB e 32 GB como o meu iPhone SE. E por isso é que eu aconselho vivamente a comprar a versão de 128. Quando comprei o meu iPhone SE, ou seja, o meu antigo, estava à procura de algo que fosse bem construído e com um tamanho que não atrapalhasse, com muito boas specs e que durasse o máximo tempo possível e que tivesse uma câmera suficientemente boa, já que eu tiro muitas fotografias e faço vídeos como hobby, para que depois no futuro e depois de um tempo pudesse olhar para o telemóvel e saber que ainda entrega uma experiência que depois de 5 anos corresponde a algo como um mid-range smartphone atual. Pelo menos é o que eu acho do meu SE. Este em tudo isso, e para além disso, as funções presentes no iPhone 11 foram significativamente melhoradas nesta versão do 12 mini. E as que a linha Pro apresenta, pelo menos para mim, não vejo interesse. A bateria daqui a uns anos poderá ser o maior problema, mas pensando que se pode pôr um carregador como o MagSafe, penso que mesmo isso se pode resolver facilmente. A qualidade do telemóvel é excelente e para quem pega dá mesmo aquela sensação de topo de gama, exatamente da mesma forma de quando eu pegava no meu iPhone 4 e ainda pego hoje em dia no iPhone 4, consigo reconhecer a quilómetros de distância que aquilo era um topo de gama. As câmaras sobressaem muito onde a maioria das outras marcas estão empatadas agora, ou seja, o que eu quero dizer é que hoje em dia as marcas estão muito focadas em pôr muitas câmaras mais fraquinhas, câmaras de 2 megapixels macro, 8 megapixels ultra-wide e 3 e 5 megapixels depth, ao pé de uma câmara principal muito potente, como por exemplo uma câmara do Samsung A42 que é de 64 megapixels e que ao pé das outras câmaras não são nada. E depois esquecendo-se que estas câmaras são as principais. Hoje em dia são as câmaras wide e ultra-wide que praticamente são importantes e as outras são apenas lentes. Mesmo a macro dá para pôr uma lente e como neste 12 mini se vê bem, eu consigo focar coisas muito perto. É necessário melhorias nos sensores e não nas resoluções e é exatamente isso que a Apple faz ao manter os 12 megapixels. Melhora os sensores e não a resolução. 12 megapixels é um bom tamanho de foto, mas é principalmente necessário o desenvolvimento de um bom sistema para a câmara, cheio de recursos como por exemplo o Deep Fusion que funciona em conjunto com os núcleos da Neural Engine e como o Smart HDR que tiram exatamente o mesmo partido dos mesmos núcleos. O telemóvel não é perfeito e muita gente vai encontrar as imperfeições que mais sobressaem para o próprio utilizador. Para mim, as maiores imperfeições deste telemóvel são não ter USB-C, um telemóvel tão poderoso. Falta-me a possibilidade de poder importar as imagens das minhas câmaras, mas que felizmente eu consigo dar a volta utilizando a função de Wi-Fi da minha 2000D. Um sensor de impressões digitais fazia muita falta e não precisa ser no centro do ecrã como os novos telemóveis hoje em dia. Neste caso, num telemóvel tão pequeno iria tirar apenas espaço da bateria, mas sim poderiam pôr, por exemplo, o sensor de impressões digitais no botão de ligar, desligar ou chamar da Siri. Por falar em Siri, penso que a integração com a utilização dos núcleos da Neural Engine ainda é fraca, pelo menos a integração no sistema de forma a que o utilizador consiga se aperceber disso, a integração direta. É claro que indiretamente, e se o utilizador se aperceber, elas fazem muitos processos, como principalmente na parte da câmara, mas eu acho que é importante que a marca fizesse sobressair a importância destes núcleos de uma forma que o utilizador se apercebesse. De resto é como vos digo, é um telemóvel que é para durar a minha marca de 5 anos, que é justamente e por acaso a marca de anos que a Apple fornece de iOS updates. E vocês, o que é que acham deste iPhone? Vão esperar pelos novos modelos ou estão a pensar em comprar este? E portanto, este é o iPhone 12 mini, projetado para quem gosta de telemóveis ainda mais pequeninos, mas para quem também quer as últimas funcionalidades do iPhone, e não é propriamente como o SE, que é um telemóvel pequenino,
mas com funcionalidades e design mais antigo. Considerem subscrever para não perder mais nenhum vídeo como este e até ao próximo vídeo. Daqui foi Feral Nightmares e fui!